Om Arunachalaramana, de Ensinamentos Espirituais de Sri Ramana Maharishi. Uma questão frequentemente era apresentada diante de Bhagavan sobre a possibilidade de continuar aplicando sadhana em meio às tarefas ordinárias e comuns do dia a dia. Bhagavan sempre foi da opinião de que, independente de se estar em um momento de calma e ócio ou em atividade, é possível aplicar-se o Atma Vichara ou a autoindagação. O devoto então perguntou: mas o trabalho poderá sofrer as consequências caso eu não lhe dê atenção? E o Maharishi respondeu: dar atenção ao Atman significa dar atenção ao trabalho. Você se identifica com o seu corpo, por isso, acredita que o trabalho é realizado por você. Todavia, o corpo e suas atividades, incluindo o trabalho, não são separados do eu. O que importa se você comparece ou não ao emprego? Suponha que você caminhe de um local para o outro, sem prestar atenção no caminho. Contudo, depois de algum tempo, você chega ao seu destino. Percebe como caminha sem se dar conta? Assim acontece também com outros tipos de tarefa. O devoto tornou: então, isso é como o sonambulismo. E o Maharishi respondeu: como o sonambulismo? Exatamente. Uma criança está profundamente adormecida e sua mãe a alimenta. A criança ingere o alimento como se estivesse acordada. Mas na manhã seguinte, diz a mãe: mamãe, não comi ontem à noite. A mãe e os outros sabem que ela comeu, mas a criança afirma que não. Ela não estava consciente. Contudo, a ação aconteceu. Um viajante adormece na carroça. Os bois prosseguem, param ou se livram do jugo durante o trajeto. Ele não toma conhecimento desses fatos, mas se vê num lugar diferente ao acordar. Manteve-se ditosamente, ignorando os acontecimentos no caminho, mas a jornada terminou. Da mesma forma acontece com o Atman, o eu, de um indivíduo. O Atman, sempre desperto, compara-se ao viajante adormecido na carroça. O estado de vigília é o movimento dos bois. O Samadhi, a imobilidade dos animais. Porque Samadhi significa Jagrat Sushupti. Isto é, a pessoa está consciente, mas não preocupada com a ação. Os bois estão jungidos, mas não se movem. O sono é a libertação dos bois em relação ao jugo, pois ocorre a completa interrupção das atividades que correspondem à libertação dos bois jungidos. Ou, de novo, o exemplo do cinema. As imagens são projetadas na tela de um cinema, mas os quadros em movimento não afetam nem alteram a tela. O espectador presta atenção às cenas, não à tela. As cenas, não existem sem esta, a tela. Entretanto, a tela é ignorada.
Da mesma forma, o Eu Supremo, o Atman, é a tela onde as cenas, as atividades, etc., prosseguem. O homem tem consciência desses últimos, mas não percebe o primeiro, o essencial. Da mesma forma, o mundo das imagens não está separado do Eu Supremo. Não importa se ele tem consciência da tela ou não, a ação prossegue. O devoto torna: mas no cinema existe um operador. E Bhagavan responde: o cinema é feito de materiais inconscientes. A luz, as imagens, a tela, etc., são todos inconscientes. Por isso, precisam de um operador, o observador consciente. Por outro lado, o Eu Supremo é a consciência absoluta, ou seja, é autossuficiente. Não pode existir um operador separado do Eu Supremo. O devoto tornou: não estou confundindo o corpo com o operador, mas sim referindo-me às palavras de Bhagavan Krishna no capítulo 18, versículo 61 do Gita. Abre aspas. O Senhor, ó Arjuna, habita o coração de todos os seres e com o seu poder ilusório movimenta todos os seres como se fosse uma máquina. Fecha aspas. Bhagavan respondeu: as funções do corpo que necessitam de um operador nascem na mente. Como o corpo é jada, ou seja, inconsciente, é necessário um operador consciente. As pessoas pensam que são jivas, almas individualizadas, e Krishna afirmou que Deus reside no coração como operador dos jivas. Em verdade, não existem jivas nem operador fora delas. O Eu Supremo tudo abrange. Ele é a tela, as imagens, o observador, os atores, o operador, a luz, o cinema e todo o resto. Confundir o Eu Supremo com o corpo e imaginar o ator é como o observador representando-se como ator no cinema. Imagine o ator indagando se pode representar uma cena sem a tela. É o caso do homem que considera seus atos separados do Eu Supremo. O devoto tornou: por outro lado, é como pedir ao espectador que represente no cinema. Então, devemos aprender o sonambulismo? E o Maharishi comentou: as ações e estados existem segundo o ponto de vista do observador. Um corvo, um elefante, uma cobra, cada qual utiliza um dos membros com dois objetivos alternativos. Com um olho, o corvo contempla ambos os lados. Para o elefante, a tromba serve de mão e nariz. E a serpente enxerga e ouve com os olhos. Não importa se você afirma que o corvo tem um ou dois olhos, ou refere-se à tromba do elefante, chamando-a de, entre aspas, mão ou nariz, ou chama de orelhas os olhos da serpente, o significado é o mesmo. Da mesma forma, no caso do Gyani, do sábio, sono, vigília,
ou vigília-sono, ou sonho-sono, ou sonho-vigília, são todos a mesma coisa. O devoto tornou: mas precisamos lidar com o corpo físico em um mundo de vigília, que também é físico. Se dormimos durante o trabalho, ou tentamos trabalhar dormindo, o trabalho sairá errado. E Bhagavan tornou: o sono não é ignorância, mas estado puro. A vigília não é conhecimento, é ignorância. No sono existe a total consciência e na vigília a total ignorância. Sua verdadeira natureza engloba ambos e estende-se mais além. O Eu Supremo encontra-se além do conhecimento e da ignorância. Os estados de sono, sonho e vigília são apenas modos que passam diante do Eu Supremo. Prosseguem, esteja você consciente ou não deles. Esse é o estado do Gyani, o qual passa pelos estados de Samadhi, vigília e sono profundo. Assim como os touros movimentam-se, ficam de pé ou são desjungidos enquanto o passageiro dorme. Tais respostas assumem o ponto de vista do Agnani, ou seja, do ignorante. Caso contrário, não seriam feitas tais perguntas. O devoto tornou: naturalmente, elas não podem originar-se do Eu Supremo. Quem estaria ali para perguntar? Mas, infelizmente, ainda não realizei o Eu Supremo. E o Maharishi comentou: é exatamente esse o obstáculo em seu caminho. Você precisa libertar-se da ideia. Você precisa libertar-se da ideia de que é um Agnani e que ainda precisa realizar o Eu Supremo. Você é o Eu Supremo. Houve um tempo em que não esteve consciente do Eu? O devoto tornou: então, devemos experimentá-lo no sono desperto ou em devaneios? E o Maharishi apenas sorriu. Om Namo Bhagavate Shri Ramana.